Bem, chegamos agora ao final do Sermão da Montanha. Eu disse para vocês, nessas 2 semanas que nós temos visto esse capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, que quem vive esses 3 capítulos pode ficar tranquilo que você vai entrar no céu. Vai ser santo. Por isso nós temos que ter esses 3 capítulos na nossa frente. Por isso que Jesus hoje, ele está dizendo o seguinte, que aquele que praticar essa palavra, que palavra? Todo esse sermão que ele acabou de proferir, entrará no reino dos céus. E aí ele vem aqui com uma questão, que tem muita gente se enganando por aí. Olha bem o que é que Jesus está dizendo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É a primeira coisa que ele está dizendo, depois de ele ter falado tudo o que nós devemos fazer para nós sermos santos. Aí depois ele reafirma, dizendo mais uma vez, que algumas pessoas, lá nos finais dos tempos, ou no dia do juízo particular, porque vai acontecer o juízo universal, onde Jesus vai colocar todo mundo diante dele, ali ele vai separar. Quem praticou a vontade dele, e quem não praticou. Mas tem o juízo particular, que é esse que acontece no nosso dia a dia. Né? Quando as pessoas morrem e quando nós iremos morrer. Então nós iremos diante de Deus e ali nós iremos prestar conta dos nossos atos. Aí Jesus está dizendo que muitos vão chegar diante dele e vão tentar enganá-lo, dizendo assim, olha, Senhor, não foi em teu nome que nós profetizamos? Senhor, não foi em teu nome que nós expulsamos demônios? Senhor, não foi em teu nome que nós fizemos muitos milagres? Olha bem, hoje a igreja, ela vive uma grande primavera, né? De uma certa forma, nós vemos pessoas aí com esses dons que estão sendo falados aqui agora. É só dizer assim, em determinados lugares, olha, fulano de tal, que tem o dom dos milagres, vai ter um encontro no final de semana com ele, aí fica repleto o lugar. Porque o SUS está difícil, não está? Médico também não dá para pagar mais. Então as pessoas vão atrás desses que estão fazendo milagres. E tem dons mesmo, ele recebeu aquele dom. Deus deu aquele dom para ele. E a pessoa vai lá e começa a falar, e só vê gente levantando o braço. Em nome de Jesus, que você seja curado agora, quem está com, sabe lá o quê, com câncer, a pessoa levanta e todo mundo bate palmas. Ele fazia e faz mesmo em nome de Deus. Porque realmente, se não for em nome de Deus, ninguém faz. Porque quem faz milagres é Deus, quem faz cura é Deus. Quantas pessoas aí que têm o dom da profecia, né? Só orar em língua já está profetizando. Parece que tem uma ligação direta com Deus. Assim, ó. É só chegar e já está profetizando. E grandes pregadores, né? Nossa Senhora, meu Deus do céu. Eu acho que nunca teve tantos pregadores na face da terra como tem hoje em dia. É só falar, olha, encontro tal com aquele tal pregador e enche, fica todo mundo ouvir. São chamados dons carismáticos.
Esses dons carismáticos, quando uma pessoa exerce esses dons, independe da vida que ela leva. Esses dons, eles estão a serviço para o bem do próximo. Isso independe da vida que eu levo. Deus usa aquela pessoa, porque Ele quer salvar a outra. Isso não é santidade. Não se enganem pensando que aquela pessoa que tem o dom, que prega bem, aquela que reza e cura, e aquele que faz milagres, e aquele que profetiza, não se engane achando que essa pessoa é santa, por isso que ela faz isso, independe, é por isso que Jesus está dizendo aqui no Evangelho de hoje. Então eu lhes direi publicamente, porque a pessoa diz que profetizou no nome de Jesus, que fez milagre no nome de Jesus, que fez cura no nome de Jesus, que expulsou demônios em nome de Jesus, e fez mesmo em nome de Jesus, eu repito, ninguém faz isso por força própria, só Jesus é que pode fazer, só o Espírito Santo é que pode usar aquela pessoa, mas independe, agora vocês vão entender porque independe, agora Jesus diz assim, olha, então eu lhes direi publicamente, jamais os conheci. Meus irmãos, como é que uma pessoa que profetizou no nome de Jesus, pregou no nome de Jesus, e fez milagres no nome de Jesus, e chega no dia do julgamento dela, Jesus vai dizer, eu não te conheço. Aí Jesus agora completa, né? Afasta de mim, se afaste de mim, porque você praticou obra má. Você foi mau. Você fez sim tudo isso, mas você era uma pessoa má. É por isso que eu fico dizendo, né? O pessoal fica canonizando pessoas por aí só porque prega bem, porque faz milagre, porque expulsa demônios. Cuidado com essas canonizações antes do tempo, achando que aquela pessoa é santa por causa disso. Não é. E agora eu estou falando forte, para entrar no seu coração e no meu também. Não é santa porque profetiza, não é santa porque prega, e não é santa porque expulsa demônios. São Paulo, na carta aos Efésios, ele diz bem assim, olha, capítulo 2, versículo 8. Olha só como é que nós somos salvos. Nós somos salvos porque é gratuitamente que foste salvo, mediante a fé. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê em Jesus será salvo. E quem não crê, sim, está condenado. Aí ele continua. Isto não provém de vossos méritos. Dom da palavra, dom de cura, dom de milagre, não provém de mérito de ninguém. Mas é puro dom de Deus. Deus dá para salvar o outro. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Aí imagina, né? O cara lá, porque ele acha que ele é o supra-sumo, o pregador, o curador e o expulsador de demônios, aí ele começa a se achar melhor do que o outro que não faz isso. É isso que São Paulo está dizendo, para você não ficar se comparando e dizendo, está vendo, eu sou melhor do que você. Não, cria vergonha na cara, rapaz. Muda de vida.
Você está pensando que você vai entrar no céu porque pregou o evangelho e porque expulsou demônios? Você não vai entrar para o céu por causa disso, não. Você vai entrar no céu se você levar uma vida de santidade. Isso sim vai te levar para o céu. Aí São Paulo na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Ele diz assim, olha, eu castigo o meu corpo, ou seja, eu faço muita penitência, eu me mortifico, mantenho esse corpo na servidão. Está vendo? É a luta, é isso que nos faz santo, é a luta. Estou com desejo de pecar e eu me mortifico. Quero fazer o mal e não faço. Luto. Aí ele diz assim, de medo de eu mesmo ser excluído depois de ter pregado aos outros. Isso é São Paulo que está dizendo. Não é o padre José Augusto, não. Esse canguinha que está aqui na sua frente. O grande São Paulo tinha medo de, depois de ele pregar o evangelho e levar muitas pessoas para o céu, ele tinha medo de ficar para trás. Isso é humildade, isso é santidade, isso é reconhecimento que é Deus quem faz. Aí hoje nós estamos entrando numa grande tentação e o diabo está fazendo festa com muitas pessoas por aí. O diabo está fazendo festa com sanfona e tudo mais. Aí, o cara se acha, porque fez isso, porque fez aquilo, porque fez muitas coisas, e ele vê as coisas que Deus fez através dele, aí o orgulho toma conta dele, ele fica numa soberba, ele se acha o cara, mas por trás leva uma vida errada. É mal. Faz o mal para os outros. Vive uma vida dupla. Por isso que tem muita gente enganada aí, com vozes maravilhosas, que cantam maravilhosamente, mas quando sai do palco vai pecar. Aí a pessoa diz assim, não, está vendo? Eu tenho uma voz maravilhosa. Olha quantas pessoas estão até se convertendo a Deus por causa desse canto maravilhoso que sai da minha garganta, sabe lá de onde. Você acha que Deus vai levar em conta esse pecado? Olha só, a prova de que Deus não está levando em conta são as conversões, são as obras, são as coisas que foram feitas. Cria vergonha na cara, filho de Deus. Vai mudar de vida, vai. Para que um dia, quando você for diante de Deus, Deus não possa dizer, afastai-vos de mim, eu não te conheço, porque as tuas obras foram obras de iniquidade. Aí ontem Jesus falava, esses dias, eu acho que foi ontem, dos frutos, pela árvore. Pelo fruto que está naquela árvore, você vai ver se é bom ou não. Ou seja, é através da prática, da vivência da palavra de Deus. O que é que vai nos salvar? As virtudes. Só as virtudes nos salvarão. Primeiro a gente já tem que olhar para a virtude, as virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. Que são essas três virtudes que me levam a Deus. Depois, nós temos aí as virtudes humanas.
as chamadas virtudes cardeais, a prudência. Olha, a virtude da prudência, vamos voltar àquilo que eu falei de São Luís Gonzaga. Quando ele sabia que ele ia pecar, ele dizia assim, isso aqui, olha o que é a virtude da prudência, isso é santidade. Isso aqui me leva para o céu, para o inferno. Não, isso aqui me leva para o inferno, então eu não vou fazer. Isso é virtude da prudência. A virtude da justiça, da temperança, a virtude já falei tudo, da fortaleza, que são 4. A virtude da humildade, humilde como a Virgem Maria, mãe do Salvador, mas de uma humildade impressionante. Então tá bom, chegou a hora, acabou o tempo. Reflitam. Reflita, Padre José Augusto. Você está se achando? E você está se achando também? Você está se achando que você vai se salvar por causa desses dons carismáticos que você tem? Dá uma revisão na tua vida. Quanto tempo faz que você não confessa? E quando você se confessa, você tem lutado realmente para não fazer mais essas coisas erradas? Ou você está se achando o santo? A primeira coisa que o santo não deve se achar é santo. E, por favor, parem de ficar chamando de santo, porque essa ou aquela pessoa, porque quando você chama ela de santo, você está fazendo com que ela se orgulhe e se ache melhor. Vou terminar contando um fato da vida de São Benedito. São Benedito era conhecido como um santo. Todo mundo chamava ele de santo. E ele não gostava daquilo, porque ele dizia, eu não sou santo coisa nenhuma. E o pessoal, não, você é um santo. Aí diz que um dia ele foi passando em frente, estava numa feira, tinha uma mulher lá que vem com tabuleiro, vendendo laranja, um monte de coisa. E a mulher começou a gritar, olha o santo, olha o santo. Aí São Benedito foi lá, pegou aquele tabuleiro de laranja e jogou tudo no chão. A mulher começou, seu desgraçado, não sei o quê. Ele disse, é isso que eu sou. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.